você sabe que você é um cara de coração duro, né? Sou? Você é um cara de coração duro. A gente tá precisando trabalhar esse coraçãozinho. Porque eu falo de dinheiro? Agora começou o podcast. Agora vamos começar o podcast. Eu acredito que eu ajo conforme, ou pelo menos próximo, né, do que a religião, sei lá, de uma forma geral pregaria, de fazer o bem, ser uma pessoa que ajuda os outros e tudo mais. Mas eu não consigo acreditar 100%. Relacionamento onde era completamente abusivo, eu não conseguia sair desse relacionamento e eu atentei contra a minha própria vida. Então eu cheguei num lugar onde era o 18º andar do prédio onde eu morava naquela época e falei, eu só consigo sair dessa situação se eu tirar minha própria vida, porque eu não consigo sair disso. E eu coloquei as minhas duas pernas para fora. Eu já me vi lá embaixo, eu falei, se Deus existe, fala comigo e muda a minha história agora. Eu não me encontrava. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o porquê que eu estava fazendo. E eu não tinha mais motivação para estar continuando. E a fé me trouxe isso, me mostrou que era uma coisa que eu estava precisando. Eu sou um cara do mercado financeiro, eu sou um cara de negócios. E aí, de repente, eu comecei a me aprofundar em conhecimentos bíblicos através do que talvez fosse o mais técnico dentro do que existe na Bíblia, né? Que seria Provérbios, né? Seria algo que começou como uma busca vindo para o mundo dos negócios. E com o tempo, acho que 2 anos depois de ler Provérbios muito a fundo, eu comecei a me abrir para outras coisas, né? Eu simplesmente passei 27 anos da minha vida acreditando que quando a gente morresse era como cortar uma folha de uma árvore, simplesmente acabou. Não tinha mais nada depois daquilo. Então, por mais que eu comesse todas as pizzas possíveis, que eu tivesse todas as compulsões inimagináveis, a conta não fechava. E ao invés de eu continuar comendo compulsivamente comida, eu comecei a ter compulsão por estudo. Só que cada vez que eu ia buscar algum tema voltado à neurociência e mecânica quântica, lá estava o nome dele, Jesus. 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 A Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E logo depois de Cafarnaum nós vamos para o Jordão. Então prepara seu coração, porque nascer de novo, Nicodemos, um grande mestre da lei, perguntou isso para Deus, né? Perguntou isso para Jesus. Ué, nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus sorriu e falou, não. Aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, que a sua vida agora se torne muito mais espiritual do que carnal, essa pessoa vai ver o reino dos céus. E o reino dos céus ele é muito mais forte que o reino da terra. Eu sou engenheiro civil, eu tenho uma empresa familiar, somos 50 anos com negócio já. E aí eu estou dando continuidade à empresa da família. A minha família sempre teve muita fé, minha mãe sempre foi muito religiosa. Eu fui batizado na igreja católica quando eu era pequeno, né? Assim que eu nasci, eu fui batizado logo. A gente sempre teve uma relação muito boa. Só que eu tive umas épocas que eu morei fora e aí acaba que afasta um pouco. E passei por uns momentos que eu precisei me reconectar. E dessa última vez foi um pouco mais forte. Eu passava por tratamento psicológico também. Fazia
4 anos, mais ou menos. Eu passei por um término de relacionamento também. Cara, eu sempre fico curioso em relação ao mundo mesmo, né? Eu sou uma pessoa que faço muita pergunta, eu gosto muito de aprender. Agora, em relação à religião, especificamente, eu nunca fui tão curioso, né? Eu nunca tinha, acho que, tomado um tempo para pensar sobre isso. Mas conforme fui me aproximando de algumas pessoas mais espiritualizadas, né? Não eram nem religiosas, mas espiritualizadas, eu vi que essas pessoas tinham respostas muito boas para grandes questionamentos. Eu comecei a aprender cada vez mais, né? Então acho que dessa minha curiosidade e do meu momento de vida, acho que veio essa busca, né? Por algo mais espiritual, e eu fui aprendendo cada vez mais. E comecei a aprofundar e aumentar meu grau de conhecimento, de discernimento, né? E aos poucos as coisas foram acontecendo. Como eu não tinha um pai físico, um pai no mundo material, já que o meu pai faleceu quando eu tinha apenas 5 meses, era muito difícil acreditar num pai espiritual. Eu não tinha parâmetros para entender que eu tinha um salvador, um protetor, alguém que olhasse nem de perto nem de longe para mim. Agora a gente estava vindo para cá e comentando sobre isso, porque todo o trabalho de César, o grande imperador romano, na época de Jesus isso aqui estava debaixo do Império Romano, todo o trabalho dele foi justamente para impor um império para as pessoas. E Jesus veio para propor um reino, mas o reino não era desse mundo. E as pessoas estavam sempre pensando na vida após a morte. A vida após a morte sempre foi um desafio. Você vê que na época dos grandes impérios pagãos, você vê, por exemplo, os vikings, né? Aí morria, botava as moedas no olho do morto para ser o pagamento, para levá-lo para a eternidade. Cada um tinha uma crença. E Jesus veio não só falar da vida eterna, mas ele veio falar também que o reino dos céus, que todo mundo esperava, podia começar na terra. Até na oração do Pai Nosso ele falou assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Como é feita aí, dá para fazer aqui. Então nós temos uma missão muito grande aqui na terra. Porque a partir do momento que nós nos tornamos do reino dos céus, o que tem no céu a gente precisa fazer na terra. Então, por exemplo, por que a gente acredita em milagre? Porque no céu não tem doente. No céu não tem enfermidade. Então eu acredito que aqui muita gente pode ser curada. Porque eu acredito que as pessoas que estão em situações de miséria podem ser ajudadas. Porque no céu não tem miséria e a gente pode, cada um fazendo a sua parte. Ou seja, a gente não traz o reino do céu para a terra quando vai à igreja. Isso foi uma coisa que a gente entendeu errado. A igreja é muito importante, mas a gente traz o céu para a terra quando a gente pega coisas que acontecem lá e faz aqui. Então, quando eu mantenho, por exemplo, uma palavra sempre falando a verdade, sou tentado a mentir, mas não minto. Eu estou trazendo o céu para a terra, porque no céu não tem mentira. Então, tudo que você fizer, presta atenção, tudo que você fizer aqui na terra, que no céu é parecido, você está trazendo o reino dos céus para a terra. E essa foi a proposta de Jesus, contrapondo o reino de César, que era um reino baseado em poder, em autoridade. Se não fizer, eu mato. E eu sempre preferi o caminho do reino dos céus do que o caminho do reino dos homens. Sempre foi melhor no meu entendimento. Porque um reino é de poder, que é o reino dos homens, e o outro reino é de justiça, que é o reino dos céus. E se você parar para pensar, um mundo que é dominado pelo poder dos homens é cheio de injustiças. Muita injustiça. E uma das piores coisas para o ser humano é ser injustiçado. O sentimento de ser injustiçado é terrível. O sentimento de ser injustiçado é terrível. E é justamente isso que Jesus veio resolver. A enfermidade que o médico não pode curar, o abandono que nenhum terapeuta pode resolver, a injustiça que corrói o coração, o peso do pecado que pesa a nossa alma a ponto de a gente não conseguir dormir.
tudo que o homem não consegue resolver, Jesus veio para resolver isso. E esse Jesus, podendo escolher qualquer lugar, escolheu esse aqui, Cafarnaum, para ser a base do seu empreendimento, do seu ministério. Ano passado eu aumentei esses problemas com a minha mãe. E a terapia mudou o foco, porque com a minha irmã eu tinha resolvido, já estava tudo ótimo. Já com a minha mãe tinha piorado bastante. E aí, coisa de meses, foram 4 meses, não foi muita coisa. Eu comecei a me reconectar, comecei a mudar meus princípios, mudar o meu modo de pensar, mudar meu modus operandi. É porque acho que no processo de estudo, a minha fonte, ela se transforma na Bíblia, né? E quando você começa a se aprofundar cada vez mais, você começa no processo natural de leitura a perceber que a única forma de você estar escrito no livro da vida de fato, né, tirando aquela única lição que tem na Bíblia, é você se batizar, né? E quando isso apareceu, eu comecei a me questionar, falei, caramba, será que eu preciso me batizar? Então começou desse questionamento. Eu comecei a entender o que é de fato o batismo, né? Então eu comecei a pesquisar outras coisas. Então, quanto mais conhecimento, mais pergunta. E mais pergunta, mais discernimento. E com o tempo você vai crescendo. Eu deixo acontecer. Jesus, com a fé, como é que é? Cara, eu acho que se não fosse ele, eu não sei nem se eu tava aqui. Sendo bem sincero com você. Até no dia do meu aniversário, o pessoal na empresa cantou parabéns e eu abri meu coração e falei assim, cara, se não fosse ele, eu não sei se eu tava aqui hoje conversando com vocês e dando continuidade no negócio. Anos depois que o meu marido estava indo pescar, que é uma coisa que ele gosta de fazer muito, e aí eu fiquei algumas noites em casa sozinha, e aí revoltada, assim, indignada, que eu queria mais conversa com Deus, eu queria que Ele falasse comigo de novo. E aí eu meio que falei, olhei até para cima, achando que Deus estava só em cima, estava só fora. E eu falei, Deus, fala comigo sobre quem é você, aonde é que você está e o que você quer de mim. Assim, já 3 perguntas de uma vez só. E 1h25 da manhã eu acordei com vontade de fazer xixi. A hora que eu voltei do quarto, um clarão assim da janela veio, como, sabe, um impacto muito forte, e eu caí de novo na minha cama. E ele me colocou na cama e falou, eu sou teu pai, só eu sou teu pai. E aí todas as coisas fizeram sentido. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. É quando as coisas carnais, naturais, já não fazem tanto sentido quanto as espirituais. Aí você nasce de novo. É quando você passa pelas águas do batismo, é quando você prefere nascer espiritualmente do que continuar somente no corpo mortal. É quando o seu nome entra no livro da vida e agora a sua esperança não se resume só nesse mundo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, se a sua esperança se resume somente nessa terra, você é o mais infeliz dos homens. Vou repetir. O apóstolo Paulo diz, se a sua esperança se resume somente nessa terra, você é o mais infeliz dos homens. Eu decidi vir e algumas pessoas chegaram assim, cara, vai, não deixa, não perde essa oportunidade. Hoje a minha fé está bastante aguçada, né? Hoje eu acredito muito, todo dia eu oro, eu agradeço pelo dia anterior, por mais um dia, assim, eu peço todo dia para Ele me guiar. O batismo é assumir publicamente que agora você vai viver uma novidade de vida. Tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Isso quer dizer que o passado está no passado. Isso quer dizer que você pode agora decidir o que vai acontecer daqui para frente com as suas atitudes, com as suas escolhas, com as pessoas que você anda. Se você vai andar uma vida de retidão, de justiça,
Uma das perguntas que não era a pergunta que mais tirava meu sono era a pergunta sobre o que acontece depois. Essa não era uma pergunta que tirava meu sono, de verdade. Então, por mais que a fé me responda isso, não era esse o meu grande questionamento. O que aconteceu foi que, de alguma forma, eu descobri perguntas que eu nem queria fazer antes, né? Assim, foram... O processo de aprendizado, ele te faz se questionar. Quando você não sabe nada, você se questiona pouco. Quando você aprende mais, você se questiona mais. Então, no meu caso, eu comecei a aprender cada vez mais e comecei a me questionar se existiria alguma outra coisa que poderia te ajudar em decisões. Mas isso daqui só veio depois de eu perceber que algumas pessoas tinham uma influência que eu considero hoje espiritual no seu processo de crescimento, né, de criação. E aí eu comecei a perceber que sim, porque na minha vida isso começou a aparecer. Tá? Então eu comecei a ter algumas influências quase que inexplicáveis em decisões racionais. Alguns direcionamentos. E então veja que são respostas para perguntas que eu nem tinha. Foi isso que aconteceu no meu caso. E como você define o batismo? Você acredita que seja uma experiência mística? Alguma coisa acontece? Um cumprimento de uma ordenança? As pessoas, como sempre o ser humano, tende a mistificar as coisas, né? Eu já vim a Israel dezenas e dezenas de vezes e os seres humanos chegam aqui e piram, ficam loucos porque estão na terra onde tudo aconteceu. Mas o batismo é uma dessas coisas que a gente não precisa ser místico, a gente não precisa mistificar. Primeiro que tem gente que fala, pô, você se batizou e nem chorou. O batismo não é para chorar. O batismo não é para você sentir algo. Tem gente que fala assim, me batizei, Thiago, não senti nada. O batismo não é para você sentir alguma coisa. O batismo é um cumprimento de um princípio, é um cumprimento de uma ordenança bíblica de que agora eu vou viver diferente. Agora eu não sou mais o meu próprio dono. Já não vivo mais eu, como o apóstolo Paulo falou, mas Cristo vive em mim. A primeira pergunta mais profunda, espiritual, de fato, né, foi uma pergunta onde eu estava na casa de um amigo e ele me disse que Deus era óbvio. E aí eu disse que para mim não era, mas eu queria que fosse. E eu queria que fosse por uma série de motivos, né, porque a vida parece um pouco mais confortável quando você tem uma fé. Né, porque você tem resposta para coisas impossíveis de serem respondidas, pelo menos com a razão, né? Ou pelo menos uma parte da razão. Então essa daqui foi a minha primeira grande pergunta, né? E essa pergunta foi a pergunta que me trouxe até Deus, né? Essa foi a pergunta que me aproximou de fato. Eu tive todo um contexto, mas essa foi aquela pergunta. Eu tive uma resposta depois, mas acho que essa foi a única grande pergunta impossível de ser respondida, assim. Você vê que o batismo acontece tudo quanto é tipo de relação, né? A pessoa entra, por exemplo, numa gangue, tem um tipo de batismo. Ela entra para uma faculdade, tem um tipo de batismo. Ou seja, o batismo é sempre um ritual de que agora você faz parte daquele grupo. É uma demonstração pública. É uma demonstração pública. Para quem faz parte desse grupo, inclusive. Exatamente. E para quem não faz também. Para quem não faz, agora o pessoal sabe que você escolheu um lado. E quando você escolhe um lado, você tem que viver de acordo com aquele lado. Então, e eu acho que o principal, Flávio, é que a gente escolhe deixar de ser um ser humano simplesmente carnal e ser espiritual. A gente estava agora no tanque de Bethesda, eu estava falando isso para o pessoal, que ser espiritual não é viver o tempo todo orando ou fazendo coisas que ninguém entende. Ser espiritual é você tomar decisões baseadas na vida espiritual e não na vida aqui na Terra, que passa muito rápido. Eu me batizei com 13 anos. E você? Com 11. Com 11. Foi uma decisão minha, pessoal. A minha também foi uma decisão minha, pessoal. Eu lembro que eu entrei em crise na adolescência, porque eu fiz um monte de besteirinha na adolescência e tal. Eu entrei em crise. Eu nunca fiz. Graças a Deus. Não, brincadeira. A experiência mesmo começou em 2011, na tentativa de autoeliminação. Em 2015 foi quando eu uni tudo aquilo que eu tinha aprendido antes de inteligência emocional, de neurociências, com a palavra de Deus. Mas, de fato, o momento onde teve essa junção da ciência, que eu sempre fui muito questionadora, até porque ninguém me respondeu por que meu pai tinha morrido. Então, de tanta explicação que eu fui buscando dentro da ciência, eu cheguei em algo que não dá para explicar. Foi aí que eu decidi, que eu percebi, na verdade, que ser batizado não quer dizer que você nunca mais vai pecar,
mas que eu decidi agora publicamente a não viver mais em pecado. Então, se eu peco, eu preciso rapidamente me arrepender, consertar meus caminhos e nunca mais compactuar com esse erro. Então, não é místico, é uma decisão, é literalmente... É porque é muito importante a pessoa ter claro que não vai acontecer ali alguma reação química ou alguma situação mística. Ou até uma emoção. Pode até acontecer exatamente. alguma emoção. Que no caso de Jesus, apareceu uma voz do céu. Houve de fato uma manifestação diferente, exatamente, uma voz do céu que falou: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas essa manifestação pode acontecer no banheiro, num banho. Em qualquer lugar. Inclusive no batismo, mas não Exatamente. é regra que isso é uma experiência mística. Não estamos falando de uma experiência mística. E eu acho que o muito legal do batismo é que, assim como Deus aparece para Jesus no batismo, Jesus falando: esse é meu filho amado em quem tenho prazer, isso é uma indicação de que o batismo você está assumindo uma nova identidade, filho de Deus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então agora você literalmente é filho de Deus e como filho você tem acesso à herança. Depois eu me senti na obrigação de fazer por outra pessoa e eu cheguei a fazer já. Apresentar Jesus. Um amigo meu que não estava, tipo, estava totalmente workaholic. Eu também no passado tive um burnout. E assim, se eu não tivesse parado e vivido dia após dia, cara, eu não sei. As coisas assim foram acontecendo na minha vida, sabe? Muita coisa ao mesmo tempo, e pandemia e tudo. E as coisas não paravam de acontecer e eu não sabia por que acontecia. Eu ficava meio sem chão, sem entender. E tipo, hoje, eu entendo. Hoje pra mim é uma paz. Tudo que aconteceu na minha vida, hoje eu vou entender que era pra acontecer. E Jesus em carne e osso, há 2000 anos atrás, andando por essas ruas, as ruas de Jerusalém, está na Via Dolorosa, ele ensinou coisas maravilhosas, mas uma das coisas principais que ele deixou claro é como a gente pode manifestar nossa fé publicamente. Ele deu o nome disso de batismo. Então o batismo nas águas não é algo místico, mas é uma declaração pública. Mas falando em declaração pública, é importante sempre entender que toda vez que alguém declara alguma coisa publicamente, ele pode ser criticado. Não é? Alguém pode se opor, pode achar que ele tem segunda intenção ou duvidar da fé, ainda mais quando se trata de fé. E é só para a gente lembrar, já que a gente está andando aqui nesse lugar, aqui atrás mesmo, a gente acabou de passar em frente agora há pouco, foi o lugar que Pedro publicamente negou Jesus 3 vezes. E ele negou porque ficou com medo da pressão, da crítica, da perseguição. Da retaliação. Que não era no Twitter na época, não era uma retaliação no Twitter, mas era pública, né? Era na praça pública. É verdade. A praça pública de hoje em dia é a rede social, né? Exatamente. Então quem tiver disposto Só tirar foto comigo. Quem tiver... Obrigada. Deus abençoe vocês, tá? Também. Amém. Quem tiver disposto a se posicionar sobre qualquer coisa tem que estar preparado para isso também, né? Toda posição vai gerar um conflito. Se você escolher, por exemplo, fazer dieta, tem amigo que vai falar: você é bobo, em vez de estar comendo. Se você escolher não fazer dieta, vai ter gente falando: nossa, isso aí não está se cuidando. Se resolver ser honesto. Se você resolver ser honesto, vai falar: ó, bobão lá, tá todo mundo fazendo. Se você é ladrão, você vai para a prisão. Então, todo lado gera consequência. E se batizar é escolher um lado. Se batizar é dizer que agora você não manda mais em você, você vive por um princípio milenar ou por princípios milenários. Dizer se de fato a fé está associada à razão ou se às vezes ela é um complemento da razão, né? Porque a razão não consegue explicar tudo, né? Então, será que é porque a gente não chegou num grau onde essas coisas façam sentido ainda, ou se é porque na verdade a fé ela é um grande complemento a isso, né? Mas no meu caso, a razão foi um caminho natural para eu encontrar o que às vezes é difícil de explicar. A Bíblia diz que nós somos salvos não por merecimento, não por obras, mas pela graça de Jesus Cristo, é pela fé. Nós somos salvos mediante a fé. E Jesus, ele em carne e osso esteve há 2000 anos, mas ele sempre existiu, ele é Deus. Então, ele se manifesta como Filho de Deus quando vem em carne, mas ele é Deus. Então, ele sempre existiu, o Espírito de salvação sempre esteve. E todo aquele que manifestou fé em Deus teve acesso
a essa salvação. Só que agora, para a gente, está muito mais simples. Por que mais simples? Porque agora a regra está clara. Depois de Jesus, a regra ficou clara. Quer ser salvo? Confessa Jesus como Senhor e Salvador. Seja batizado e você vai ser salvo. E não se envergonhe do Evangelho. Porque a Bíblia diz que aquele que confessar meu nome diante dos homens, eu também confessarei você diante do Pai. Mas aquele que não me confessar, eu também não confesso. Foi nesse momento que realmente Deus, ele passou a ser, ele deixou de ser o Senhor, ele deixou de ser o Criador, ele deixou de ser algo mais distante. Então, nesse momento, quando eu reconheci Deus como meu Pai, eu não tinha mais como ser órfão. Doeu demais a vida inteira não ter um pai. E aí a escolha foi inevitável. Mas demoraram uns anos até que esse dia chegasse. Sim, exatamente. Mas o que acontece? O medo de quem tinha uma crença de que não podia ser protegida, de que não podia ser cuidada, de que não podia ser amada, de que não merecia tudo isso, fizeram com que as camadas, como se fosse cebola, né? As camadas fossem saindo. E quando eu fui pequena, até porque em estatura não sou tanto, né? Quando eu fui pequena o suficiente de saber que eu precisava dessa mão protetora, foi quando aconteceu. Você lembra, Flávio, da passagem de Filipe e o Etíope? A famosa, o que te impede? O que te impede? A famosa pergunta. Tem água aqui. Tem água aqui. E você quer. E você quer. Já Então, creu, já creu. Você acreditou, você quer. Você quer. Então, o que te impede de ser batizado, né? Agora, é claro que, de forma alguma, o batismo deve ser leviano. Ou seja, a pessoa tem que ter consciência do que ela está fazendo. Você está disposto a assumir esse compromisso? Porque não é o tipo de aliança que dá para quebrar depois. Não é para postar uma foto no Instagram. É, não é? Tem que ser... Exato. Pode tem que postar, ser verdade. não tem problema, mas tem que ser verdade. autêntico, né? Então, não precisa de tanta cerimônia, portanto que você tenha consciência do que é o batismo, do que isso gera na sua vida, de que é uma aliança inquebrável com Jesus e que agora você vai ter que viver diferente. Você vai ter que viver uma novidade de vida. Tem amigos nossos que depois de se batizarem tiveram que tomar decisões difíceis. E aí eu consegui me reconciliar com a minha mãe. Hoje eu voltei com a minha namorada, a gente tá junto de novo. E eu recebi alta também da terapia. E muita gente me pergunta o seguinte, Thiago, e se a pessoa que morreu acreditando em Jesus, mas não foi batizado, vai ser salvo? Ué, é a história do ladrão da cruz. Lembra do ladrão da cruz? Hoje mesmo. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, mas ele se arrependeu. Aqui mostra que o arrependimento é uma coisa muito importante para Deus. Ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. Jesus olha para aquele ladrão na cruz, que não tinha sido batizado, mas estava crendo. Falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O batismo para mim é meu pai que está de braços abertos num parque de diversões e eu estava ali num lugar sem brinquedo, sem nada, ele só vem, só vem, só vem, aqui tem muito mais para você. Então para mim é abraçar o pai que está esperando no parque de diversões, ele está com algodão doce, ele está com brinquedo, ele está com as fichas, ele está com tudo aquilo que eu preciso para me divertir nesse parque. Por ser justamente nesse lugar, onde ele, o próprio Deus, o meu pai foi batizado, lá também eu me batizarei. Eu comecei com essa simples pergunta e hoje eu entendo que o batismo, na verdade, é algo muito maior, muito mais profundo do que só ter o seu nome no livro da vida. É quase como se hoje fosse o meu último dia de vida. Eu estava refletindo sobre quais vão ser as minhas últimas palavras. Né? Imagina você saber o dia que você vai morrer, da carne, de fato.
Então, isso é um pouco meu momento e eu percebi o quão profundo é o batismo. O simbolismo do batismo não é que você nunca mais vai errar. Claro que não erre, né? Tem menos problema na vida. Mas não é que você nunca mais vai errar, que você nunca mais vai se prender a esses erros. Que agora o arrependimento é a sua única opção. Agora, orar e ir aos pés de Jesus, buscar misericórdia é a sua única opção. Você não tem outra opção a partir de hoje. Agora nós estamos entregando nossa vida completamente a Deus. Agora a gente está rasgando as nossas outras possibilidades e dizendo só Jesus é o nosso Senhor. Isso quer dizer que a partir de hoje você pode ter dinheiro, tomara que ganhe muito, mas você vai consultar Deus antes de usar, você não vai mais achar que é um dono. Você pode ter liberdade de tempo, mas você não vai mais usar o tempo como quiser, você vai perguntar para o dono do tempo. A partir de hoje você está transferindo o poder que você tinha sobre sua própria vida para as mãos de Deus. E agora você vai começar a viver de verdade. Porque agora você vai ver o que realmente acontece na vida de quem está sendo guiado totalmente pelo Espírito. Esse mundo espiritual é muito mais real do que o natural. Muito mais real do que o natural. Porque a gente não consegue ver, então a gente desacredita porque não vê. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Hoje, simbolicamente, no cristianismo é um dia de sepultamento, ou seja, a nossa velha natureza, o nosso velho homem, o nosso passado vai ficar no fundo desse rio. E quando levantarmos, nós vamos levantar como nova criatura, como uma nova pessoa, limpo dos nossos erros e pecados, preparados para viver o futuro. O lugar em que Jesus foi batizado, ele marcou um encontro com você. Então abra seu coração, porque muitos nomes estão entrando no livro da vida hoje, uma nova etapa começa na nossa caminhada aqui na Terra. Amém? Amém. Quantos vão nascer de novo? Eu andava tão perdido, mas teu amor me alcançou. Sei que não merecia nada, mas tua graça me salvou. Minha velha vida ficou pra trás e a tua esperança em mim renasceu. Não tenho como explicar. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão assim o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. A tua presença me satisfaz. A tua presença me satisfaz. Eu nasci de novo, recebi teu fôlego de vida, vida eterna. Eu nasci de novo e nunca mais eu voltarei atrás. A tua presença me satisfaz. A tua presença me satisfaz. Eu nasci de novo da água e do Espírito de vida. Nasci de novo pela fé em Jesus Cristo. Porque quando eu estava lendo essa passagem, e eu sou um cara, vou chamar de recém-convertido, né? Eu sou um recém-convertido, né? E o Brunet, ele foi a luz na minha vida nesse caso, né? Então quando ele acabou de... Eu vou pegar e vou fazer de trás para frente, tá? O Brunet acabou de falar da luz, né? Que dá a direção. Se ele não estivesse fazendo o papel dele, talvez eu não estaria aqui. Porque imagina uma metáfora onde está tudo escuro.
Tá tudo escuro, não tem luz nenhuma. Você pode estar de olho aberto, mas você não está enxergando nada. Então não é você estar de olho aberto que você vai enxergar, você não está vendo nada. De repente, acende uma luz ali. Seu olho imediatamente, pá, vai para lá. Imediatamente. Então, essa função da luz, ela serve para isso. E no meu caso, o Brunet apareceu, deu direção. Eu andava tão perdido, mas teu amor me alcançou. Sei que não merecia nada, mas tua graça me salvou. Minha velha vida ficou pra trás e a tua esperança em mim renasceu. Não tenho como explicar, só sei que agora eu sou filho de Deus. Eu nasci de novo, recebi teu fôlego de vida, vida eterna. Eu nasci de novo e nunca mais eu voltarei atrás. A tua presença me satisfaz.